Olá, gente, estamos aqui de novo para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira objetiva, rápida, ágil e descontraída, como é a característica do programa Entretanto. Dá o seu like, clica na sinetinha, inscreve no canal. Precisamos de vocês para continuar fazendo o que a gente já faz há 20 anos, tá ok? Hoje nós vamos falar do caso Lázaro, da propaganda do Burger King, que tanta celeuma está causando, da causa indígena, novamente através da ministra Damares, volta à voga, volta à tônica e volta à discussão. Vamos falar também de Gilmar Mendes, Sérgio Moro, Lula, CPI, pesquisas eleitorais e por aí vai, enfim, tudo aquilo que está pegando fogo nessa república tão complicada. Aguardo vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Lázaro Barbosa foi descoberto finalmente pela polícia. Eu não sei se houve troca de tiro. No momento que este programa está sendo gravado, não se sabe ainda detalhes sobre o ápice da operação policial, que finalmente redunda no confronto derradeiro com Lázaro e na sua morte. Mas, a princípio, houve um confronto, não se pode dizer a esta altura em execução. Se fosse execução também, eu sou obrigado a confessar para vocês que não ia perder 1 minuto de sono, 1 segundo de sono, não ia ganhar uma ruga e nem ia pegar um fiozinho de cabelo branco, eu não ia ganhar, se fosse execução, tá? Enfim, Lázaro morre diante das forças de segurança, da Força Pública do Estado de Goiás, né? E começam as futricas e as fofocas e os comentários dizem, eu ouço muito isso propalado pela imprensa, que ele apoiava fazendeiros da região para evitar grileiros de terra ou para beneficiar grileiros de terra. Lázaro seria uma espécie de Lampião. Lembram do Lampião e da Maria Bonita, o cangaceiro Lampião? O mais famoso bandido da história do Brasil. Ele aterrorizava o sertão nordestino e ele contava com a simpatia de coronéis, de chefes políticos, de fazendeiros. Ele atuava com seu bando de cangaceiros, muito embora ele saqueasse, estuprasse, assaltasse, cometesse latrocínios escabrosos, ele também atuava como milícia para chefes políticos da sua região. Claro que quando ele se opõe ao Estado, né, filho feio não tem pai, eu vivo dizendo isso aqui, esses coronéis e chefes políticos todos lhe deram as costas. E ele acaba atocaiado, emboscado e morto. Ele, Maria Bonita, sua companheira, e seus principais cangaceiros, em Angicos. Se eu não me engano, é sertão pernambucano ou sertão sergipano. Na época, o politicamente correto era outro, né? A polícia corta as cabeças dele e do bando, inclusive de Maria Bonita, e essas cabeças barbaramente são exibidas em museus, exibidas para a imprensa brasileira, são fotografadas, até que finalmente alguém baixa uma lei, alguma lei promulgada no Brasil proibindo essa exibição atroz e bárbara, e aí sim os restos mortais de Lampião e seu bando são finalmente sepultados, colocados em jazigo próprio para o descanso eterno, que bandido também é gente, né? Uma outra coisa que tem gente boa e gente ruim, claro, mas enfim, todo mundo que morre tem que ser enterrado ou cremado. Não dá para ficar exibindo cabeça por aí afora. Uma outra coisa que falam também é que Lázaro seria um psicopata. Vejam bem, eu não estou dizendo que não seria. Eu não conheci o cidadão Lázaro, não atuei nos processos do bandido Lázaro, do réu Lázaro, mas o que eu noto nos comentários que a gente ouve é um grande desconhecimento sobre o que seria psicopatia.
Inclusive, algumas pessoas, e gente da mídia, e gente forte da mídia, confunde psicopatia com loucura. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu escrevi um livro sobre psicopatas em 2016, Monstruário, o Bestiário da Maldade, pela editora Novo Século. Dá um Google aí que vocês descobrem o livro. Tem até uma venda razoável, uma divulgação razoável. Neste livro, eu dentro da ficção, com base nas minhas experiências como magistrado, como operador do direito penal, eu conto 7 histórias sobre pessoas psicopatas. 7 histórias diferentes, distintas, 7 novelas, contos grandes, romances pequenos, como queiram. A novela é o meio termo entre o conto e o romance, sobre o que seria psicopata. Inclusive, criança, tem uma das novelas, um dos contos, é sobre uma criança psicopata. E eu estudei a matéria a fundo, faz parte do meu métier, da minha profissão. A criança pode ser psicopata, aliás, já se nasce psicopata. A psicopatia é um problema emocional incurável, né? Não é uma doença, não é doença mental, não afeta o seu discernimento. O que é discernimento? É a sua capacidade de diferenciar o certo do errado e de agir conforme esse diferencial que você detecta. As pessoas que não têm discernimento são consideradas pela lei inimputáveis. O que significa isso? Que não podem ser punidas. Então é o louco de todo gênero, como dizia antigamente o finado, o extinto, o revogado Código Civil de 1916. Esse louco de todo gênero é inimputável, ele não tem discernimento. O psicopata, que é um problema comportamental, não é mental, ele tem raízes emocionais. É como se um carro zero saísse com defeito de fábrica. O psicopata nasce assim e não tem cura. O psicopata não é dotado de alteridade, de empatia. O que é isso? O psicopata não consegue se colocar na pele do outro. O psicopata não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, que geralmente com ele convive. Isso faz com que ele fira, com que ele faça mal, com que ele prejudique as pessoas, sem uma série de sentimentos muito comum a todos nós, entre aspas, ditos normais. O psicopata fere sem remorso, sem pena, sem compaixão, sem sentimento de culpa. Ele não enxerga no outro um sujeito de direitos. Este é o psicopata à luz da psiquiatria, da psicologia forense, da criminalística, né? E nasce assim. Eu conheci criança psicopata, né? Nasce assim. O meio pode prejudicar ainda mais esse distúrbio comportamental, um meio nocivo, um meio que cultue a bandidolatria, como é o brasileiro, né? Um meio que cultive valores de um excessivo individualismo, ou seja, sucesso a qualquer preço, subindo nas costas do adversário, dando rasteira no adversário, prejudicando a concorrência de maneira antiética. O psicopata não é só aquele que mata. Você tem um monte de psicopatinhas e psicopatinhos no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança. São aquelas pequenas vingancinhas diárias, aquelas pequenas maldadezinhas diárias sem motivo. Faz o mal por fazer o mal. Mas não é porque queira te prejudicar. É porque não vê em você um ser humano com sentimentos. Essa é a característica do psicopata. Pode ser atenuada, se você pode prejudicar ainda mais o problema do psicopata com um meio nocivo, pode ser atenuado. Em inúmeros países existem já procedimentos psicoterápicos para conter essa maldade, entre aspas, essa maldade, entre aspas, e sem limites que há no interior de todo psicopata. Ou seja, não tem cura,
psicopata será o resto da vida, mas isso pode ser direcionado para uma contenção saudável que permita que ele não faça mal às pessoas ao seu redor. Que canalize os seus esforços para fazer o bem de alguma maneira. E eu recomendo para vocês um seriado neste sentido, é claro, com aqueles exageros todos hollywoodianos, que é o seriado Dexter. Dexter, o serial killer do bem, né? Assistam e recuperem ele da internet. Ele está nas plataformas até hoje. Ele trata de um psicopata que tem as suas energias canalizadas para combater o crime, né? Recomendo. Eu não sei, repito, se o Lázaro era psicopata, não. Só que o fato da pessoa ser má, da pessoa fazer maldade, nem sempre significa que ela tem alguma espécie de psicopatia, e muito menos nesta intensidade aí, narrada em prosa e verso, que seria a conduta individual deplorável desse bandido que nos deixa em boa hora nas mãos da brava e valorosa polícia goiana. A causa indígena vira e mexe, causa polêmica, causa transtorno e vira um burburinho e vira um caldeirão cultural e político. É politizado, como tudo no Brasil é politizado, né? A ministra Damares, com os seus comentários nem sempre felizes, dá ensejo aí a mais uma polêmica em torno da causa indígena. O problema da causa indígena, gente, surge com a Constituição de 88. Na Constituição de 88, se diz, se legisla, se estatui e se promulga que, àquela época, todas as terras habitadas, então habitadas por indígenas, seriam reservas indígenas, pertencentes à União Federal, porém destinadas exclusivamente e de maneira inalienável à vida e ao convívio e à sobrevivência e à existência propriamente dita das nações indígenas, conforme a sua origem geográfica e étnica, né? Ou seja, trocando em miúdos, que a nossa função aqui é trocar em miúdos. Tudo aquilo que estava na mão do índio em 88, pela Constituição, passou a permanecer obrigatoriamente na mão do índio, para o bem e para o mal. O que acontece? É terra pra caramba. É terra pra caramba. Índio pode proliferar igual coelho, índio pode proliferar igual chinês, que não ocupa aquela terra de uma maneira com uma densidade demográfica racional e nem a explora economicamente de maneira rentável e ecologicamente correta, se durante 200 anos perdurarem estas limitações tão gigantescas, conforme a Constituição Federal e a ocupação de terras indígenas consolidou em 88. Né? Ou seja, é um desperdício de terra. E é terra com muita riqueza de fauna, muita riqueza de flora, madeira pra caramba para ser explorada, área de pastagem pra caramba para ser explorada, área de plantio, monocultura pra caramba para ser explorada, e terra de garimpo, porque é rica em minerais. Colocam isso na mão do índio. O índio explora economicamente ou não explora economicamente. Se explorar economicamente, já vou logo avisando, à luz do Código Civil, o índio é silvícola. Ou seja, ele é considerado inimputável, ele é considerado absolutamente incapaz à luz do direito civil. E, portanto, ele não é atingido pelas nossas leis. Significa dizer que pode ser proibido garimpar, mas o índio garimpando não pode ser punido. Significa dizer que é proibido abater mogno e vender mogno, mas o índio abatendo mogno e vendendo mogno não pode ser punido. É proibido homicídio, né? Mas se o índio matar um ritual tribal, se o índio matar, por exemplo, crianças recém-nascidas são exterminadas, são sacrificadas por índios. Eles praticam a eugenia. Você nunca se perguntou
Por que não existe índio albino? Por que não existe índio com síndrome de Down? Por que não existe índio autista? Porque eles são sacrificados quando nascem. A maneira dos espartanos na antiga Grécia. Toda criança com deformidade era sacrificada na antiga Grécia espartana e é sacrificada por inúmeras tribos indígenas. Por mais que os sertanistas da FUNAI tentem interceder, as pastorais tentem interceder, é a questão, entre aspas, cultural. Né? Não divulgam, não. Matam gêmeos para a religião deles, gêmeo para as crendices indígenas, gêmeos é mau agouro, então eles matam um dos gêmeos. Isso é bastante comum na cultura indígena. Que coisa, né? Que a grande imprensa não te conta isso, né? Só mostra índio tadinho, coitadinho, sendo vítima de garimpeiro clandestino. Muitos destes garimpeiros entram nas terras indígenas com aval dos índios, com aval pago a peso de ouro dos índios, que só são alguns deles, claro, tem os que são selvagens mesmo, os que moram em cima de árvore, os que não têm contato com o ser humano, com o homem branco, né? Aqueles que são absolutamente avessos a qualquer interação com o homem branco, existem esses, mas são poucos. A maioria é silvícola, é índio, é selvagem, para não pagar imposto. Na hora de ganhar o dinheirinho, é mais esperto que o homem branco. A grande maioria deles, a grande maioria das ocas e tabas tem antena parabólica. Essa que é a verdade. Pega a internet na maioria das aldeias, do Xingu, por exemplo, né? E por aí vai. Eu ficaria quieto, porque, primeiro, é uma realidade constitucional consolidada. E hoje o Brasil não depende daquelas terras indígenas. Mas como toda reserva biológica e natural é uma reserva, nós podemos vir a precisar. E quando a turma do coitadismo vai para cima de índio, aí nós somos obrigados a contar que, à luz do direito, essa galera está toda errada. Essa galera está totalmente errada, porque primeiro, nós não estamos ajudando a população indígena. É um fenômeno histórico. Toda raça dominada é culturalmente engolida pela raça dominante. Foi assim com Azteca, Inca, Maia, índios muito menos rudimentares, nativo-americanos muito menos rudimentares que o nosso Tupi-Guarani, que dominou o Brasil, dizimando outras etnias indígenas, com auxílio, com compadrio do colonizador europeu. Etnias indígenas de nativo-americanos muito mais desenvolvidas que o Tupi-Guarani foram culturalmente engolidas. E claro que as suas características culturais mais ricas foram incorporadas ao cotidiano das grandes nações hispano-americanas. De uma maneira assim, bastante mesclada, a fim de que se entronizasse no cotidiano da cultura atual. Como, por exemplo, nós aglutinamos à nossa cultura, né, uma série de características indígenas, né, e negras, do escravo, do afrodescendente vindo para o Brasil em navios negreiros. Né? Nós, por exemplo, temos o samba, temos a congada, temos o bumba meu boi, temos a mandioca, temos a farinha, temos o jiló, temos a rede de descansar, temos uma série de a feijoada, temos uma série de iguarias, músicas, costumes que nós angariamos dos povos que nós dominamos. Mas o normal, o historicamente normal, não vou dizer correto. Uma coisa é ser normal, outra coisa é ser correto. Tá? O historicamente normal é a cultura do vencido ser engolida pela cultura do vencedor. E essa história de reserva indígena não respeita isso. Desta maneira, e eu vou chocar alguns, desta maneira a reserva indígena vira um zoológico humano. Isso não está sendo bom para os povos indígenas. Eles têm que ir pouco a pouco se mesclando, se aglutinando à sociedade brasileira, a sociedade ocidental culta, né, para que ele possa permanecer
vinculado às suas origens, porém captando do homem branco, captando da sociedade dominante tudo aquilo que possa beneficiá-lo, desde que, evidentemente, siga as leis dessa sociedade. Eu vou citar como exemplo aqui os índios americanos. Eles possuem reservas, são bem mais irrisórias que as nossas, são bem menores que as nossas, né? A bola baixa, o dinheiro que é destinado a essas reservas, a estes índios, esses nativo-americanos do norte nos Estados Unidos, hoje serve para criar escolas de ponta, empreendimentos de ponta, né? Eles se mesclaram à sociedade americana em tudo aquilo que ela pode proporcionar de melhor. Isso foi muito bom para as etnias indígenas norte-americanas. Acabou de ser construído em Miami, Flórida, um resort enorme, imenso, em forma de guitarra. Lindo, lindo, lindo. Procure na internet. Em forma de guitarra. Uma obra-prima de engenharia e arquitetura modernas. Um resort de ponta, construindo um prédio luxuoso em forma de guitarra. Este prédio, este empreendimento é dos índios seminoles da Flórida. Esse lucro, esse empreendimento, essa visão empresarial vai para os índios seminoles da Flórida. Ou seja, é o índio se mesclando ao branco, se beneficiando com isso, fazendo bem para o seu povo, porque ninguém que conheça a sociedade civilizada vai querer, por gosto, continuar morando no mato, sem as mais mínimas condições de higiene, de educação, de lazer e de saúde. Qualquer pessoa com um mínimo de discernimento vai optar por procurar a civilização para crescer de maneira civilizada e saudável. E a pandemia nos mostra isso na questão indígena. Índio começou a morrer de Covid, índio silvícola começou a morrer de Covid, e índio selvagem, avesso ao contato com o ser humano, começou a morrer de Covid. Eles não foram no pajé deles, não. Eles foram procurar o Pazuello, não o pajé, o Pazuello, que era o ministro da Saúde na época, em busca da vacina. Acho que isso é justo. É uma doença que o homem branco trouxe. Aliás, o homem branco não, né? O homem amarelo, né? Os chineses trouxeram. Mas, enfim, não foram os índios os responsáveis pela propagação dessa peste mortal. Então, nós trouxemos esse perigo para os povos indígenas. Temos que ajudá-los a sair dessa. Mas é para vocês verem que, culturalmente, eles procuram a gente quando é para o bem bom, né? Então, está na hora também de responderem a legislação brasileira pelos seus erros e acertos. E nós temos que repensar essa questão de terra indígena aí, porque uma hora nós vamos precisar dessa terra, ok? A rede de lanchonetes Burger King está com uma propaganda aí, um anúncio publicitário causando bastante polêmica e dividindo. Tudo polariza nesse mundo hoje em dia, né? É muito triste isso. É porque a propaganda, o anúncio, trata de trechos de falas de crianças comentando sobre diversidade sexual. E tem gente que acha isso bonitinho, tem gente que acha isso legal, que as nossas crianças têm uma cabeça muito melhor do que a nossa, e a intenção da propaganda do Burger King é essa, né? Em época de Dia da Consciência LGBTQ, sei lá o que é o quê. Uma hora eu vou descobrir. O Dia da Consciência LGBTQ, que é hoje, quando está sendo gravado esse programa, sai essa propaganda do Burger King, crianças falando sobre diversidade sexual, como se fosse uma coisa tranquila, normal, até mesmo bonita e positiva, segundo algumas declarações desses guris, né? E pessoal bacana, achando legal, sensacional, maduro. Nós, adultos, é que somos retrógrados, tá vendo? Criança tem a cabeça boa. E um outro pessoal, analisando a coisa toda à luz cristã, que apesar de sermos um Estado laico, muita gente ainda
se deixa levar por raízes religiosas, culturais, solidamente incrustadas na gente, a nossa cultura é judaico-cristã, ainda é judaico-cristã, e nada vai mudar isso. E essas pessoas, por questões religiosas, ou questões pedagógicas, ou questões até mesmo psicológicas, científicas, dizem que a propaganda, ela primeiro não reflete o que essa gurizada de fato pensa. Segundo, influencia negativamente outras crianças a considerarem normal o que não é normal. Vamos lá. Juridicamente falando, a propaganda não é de ser proibida. Você não pode expor criança e adolescente a ridículo, a situação de escárnio público. Você não pode veicular imagem de criança ligada à nudez, ligada à pornografia, ou ligada a qualquer conduta ilícita, por exemplo, ofendendo alguém. Filmar uma campanha publicitária com crianças ofendendo alguém. Isso tudo não poderia ocorrer. Isso seria proibido, a propaganda seria tirada do ar, os seus executores, os seus realizadores poderiam ser punidos civil e criminalmente. Mas não é isso. Você tem ali um monte de crianças se manifestando politicamente, e aqui eu vou chamar a atenção de novo para o termo politicamente, que não tem nada a ver aqui com política partidária. Tá? É uma manifestação política, ou seja, é uma manifestação de vontade voltada para a organização social. Polis, em grego é cidade, né? As cidades-estados antigos, os cidadãos patrícios, os cidadãos das cidades-estados, tinham o poder de influenciar no governo dessas cidades-estados. E essas crianças estão se manifestando politicamente a favor de uniões homoafetivas, de casais homoafetivos, de pais homoafetivos, de mamãe namorando com outra mamãe, com a madrasta. Enfim, conforme alguns trechos dessas declarações dessas crianças que eu tive a oportunidade de observar. Eu não acho, e vamos olhar de novo as peculiaridades da língua portuguesa. Eu não posso dizer que é normal, porque o contrário do normal é anormal. Ou seja, o normal é o bom e o anormal é o ruim. Então não é que a homoafetividade ou o casamento gay ou o homossexualismo, homossexualidade, como queiram, seja anormal. Porque eu estaria dizendo que é errado, eu estaria dizendo que é uma doença, eu estaria dizendo que é uma conduta a ser banida, ou a ser execrada, ou a ser isolada numa gavetinha ali de pessoas indesejáveis. Não é isso. Não é isso. Mas aí tá, não é normal, anormal. Mas é uma conduta incomum. Por mais que o pessoal LGBT tenha saído do armário, é forçoso concluir, por razões matemáticas até, que ainda são uma imensa minoria na sociedade brasileira e mundial. A população gay, e aí entenda-se gay, lésbica, travesti, enfim, ela é imensamente menor do que a população hétero. Então eu não posso passar para a criança, atenção, eu não posso passar para a criança e para adolescente que é comum. É aí que está a raiz do problema. É um pessoal, já falei aqui demais sobre isso, um pessoal que paga impostos, que tem que ser respeitado como um cidadão hétero. A Constituição Federal não admite cidadão de segunda classe, mas eu não posso vender a imagem que é comum. Não é comum. É alguma coisa rara, ou próxima do raro. Né? Proporcionalmente falando, tem menos gay do que fumante. E fumantes já somos poucos. Fumante de tabaco.
Então tem a população gay homoafetiva que saiu do armário, que se casa, que namora, que sai de mão dada na rua, esse pessoal ainda é imensa minoria da população brasileira e mundial. E aí quando você faz uma propaganda dizendo que é comum, não é comum. É nesse ponto que eu acho que peca a propaganda da Burger King. E eu acho também, com relação a vincular a criança com essa diversidade sexual, eu me lembro aqui do Vladimir Putin, que é um político, que é um líder mundial que eu particularmente admiro muito, porque justamente ele, a gente vai falar sobre isso depois no programa, é um político que não entra em gaveta nenhuma. Você não pode falar que ele é de esquerda, você não pode falar que ele é de direita, ele tem características de um lado, características de outro. Ora ele é amigo dos Estados Unidos, ora ele é inimigo dos Estados Unidos, ele flerta com a China, mas também se opõe. Enfim, Vladimir Putin é o homem forte da Rússia. Vladimir Putin é o Vladimir Putin. E quando indagado sobre exatamente esse tipo de problema, entronizar, vincular a juventude russa com o movimento LGBT, com o movimento pela diversidade sexual, pela legalização das uniões homoafetivas, quando tenta vincular isso com crianças e adolescentes russos, o Putin fala, olha, depois dos 18 anos, sejam o que vocês quiserem. Agora deixa a criança ser criança. Não mexe com os pequeninos, não. É muito cedo, eles não têm maturidade para isso. Não é hora disso. É o que eu penso, é o que o Vladimir Putin pensa, e é neste ponto que eu acho que a propaganda aqui, o anúncio publicitário da Burger King, peca, erra na dose e induz a erro, tá bom? O ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, anula 2 ou 3 condenações, 2 ou 3 processos de Lula por conta da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. É impressionante como o Sérgio Moro desconstruiu a sua figura de juiz e homem público. Essa desconstrução ocorre, em um primeiro momento, quando o Sérgio Moro sai da toga, sai da carreira de juiz para assumir uma função, um cargo de ministro de Estado do então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro. Ele é como se saísse fosse um ato de futebol, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, ele para de apitar o jogo, vai para o vestiário, veste a camisa 10 de um dos 2 times e sai fazendo gol. Com essa perplexidade que fez essa ação, que deixou essa opção do Sérgio Moro, para mim, uma besteira disparatada, que deve fazê-lo se lamentar para o resto da vida dele, se é que ele tem alguma honestidade para consigo mesmo e para com as pessoas que ainda o ouvem e o seguem nas redes sociais, nessa rede mundial de computadores. O Sérgio Moro, se tem alguma honestidade para consigo, ele deve convir, ao contrário do que ele prega, que foi um arrematado erro. E isso obrigou o STF, na prática, obrigou o STF a rever todas as decisões dele, tanto com relação ao Lula, quanto na própria Lava Jato. Por quê? Deu um tiro no pé. O primeiro erro do Sérgio Moro. O segundo erro do Sérgio Moro foi sair como sempre vaidoso, foi sair como saiu do governo Bolsonaro, pela porta dos fundos, dando tiro para todo lado, fazendo um monte de afirmações que ele não provou e nem prova até aqui, né? De ingerência na PF. Tanto não houve ingerência que ele não quis mudar o diretor da Polícia Federal e não mudou. Tanto não houve ingerência que o Bolsonaro pediu, ouviu não, e o não ficou ouvido. Quem pede demissão é Sérgio Moro. Quer dizer, aí ele consegue brigar com a esquerda para cá, brigar com a direita para lá. O Sérgio Moro se desconstrói. Seria um problema só dele se ele não acabasse com a Operação Lava Jato na esteira, de carona, com a implosão da sua reputação como magistrado imparcial. Ele consegue implodir a imagem da Lava Jato junto com a dele. E isso presta um enorme desserviço para a nação.
Não que eu seja fã de Operação Lava Jato, já falei isso aqui, deu o que tinha que dar, tinha que terminar lá atrás, está quebrando a empresa, está prejudicando a governabilidade. Ser contra a Operação Lava Jato não é ser contra o combate à corrupção. Só que nós temos que parar com esses artifícios espetaculosos. O juiz tem que ser imparcial, tem que parar de ir em onda de polícia, tem que parar de empilha de Ministério Público. O próprio Ministério Público tem que ser o que Carnelucci dizia, o juiz tornado parte. O Ministério Público tem que ser mais imparcial, tem que ser menos faca na caveira, tem que aprender a ser destinatório também da prova e não colhê-la com sangue nos olhos, como às vezes acontece nessas operações isso, operações aquilo, que só tumultuam o processo. E os senhores vejam que quando acontecem os problemas que levam a Lava Jato à lona, não se toca, não se menciona nome de delegado de Polícia Federal que tocou o inquérito. O erro, a culpa, né, filho feio não tem pai, e os que aparecem mais propícios para serem apontados como pai de filho feio, quem são? Deltan Dallagnol, Rodrigo Janot, Sérgio Moro. Polícia nessa hora some. Por quê? Quem tinha que fazer o filtro da autoridade policial, o Ministério Público. Quem tinha que julgar se polícia está certa ou está errada, se réu está certo ou está errado, juiz de direito. Eles é que tem que ser profissionais imparciais. Polícia é contra bandido, é inimigo de bandido. Polícia é bandido na cadeia, é apurar bandido na cadeia. Se está certo, se está errado, o Poder Judiciário vai decidir depois. Quando o Poder Judiciário veste a camisa aqui embaixo da polícia, quando o Ministério Público se torna refém da informação policial, dá o que deu. Dá o que deu. Né? Muita gente procurando holofote, muita gente se esquecendo dos rigores das regras processuais, muita gente se esquecendo da prova, de uma análise mais aprofundada da prova. Eu tive a oportunidade de ler o processo do sítio em Atibaia, eu tive a oportunidade de ler o processo do triplex do Guarujá, e realmente são condenações vazias, que não subsistem, já falamos isso aqui, mas tinha-se que condenar Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou falar nem que foi por motivo eleitoreiro, tinha-se que condená-lo, porque já tinha condenado todos os asseclas dele em outros processos. Então vamos condenar ele também, mas com um processo sem pé nem cabeça. Lula é inocente, Lula é um santo, Lula é um mártir? Definitivamente não. Fez muito bem, mas também fez muito mal para a nação. Lula é um cara igual Fidel Castro. Tem um ditado que diz o seguinte: nós não conseguimos ser historiadores do nosso tempo. Um cara igual Jair Bolsonaro, igual Sérgio Moro, nós não vamos conseguir historiar com precisão, com todas as nuances de bom e mal, de certo e errado. Nós não vamos conseguir historiar na nossa geração Lula, Fidel, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro. Livros de história, ou nuvens de história, como queiram, daqui a 100 anos, com os nossos bisnetos, tataranetos na faculdade, livros de história vão dizer quem é que foram esses caras, com a necessária frieza e distanciamento que só o passar das décadas e séculos traduz. Né? Nós não conseguimos historiar agora Lula, com todas as suas peculiaridades, as suas características, ora boas, ora ruins. O presidente Jair Bolsonaro, idem, uma pessoa que oscila entre momentos de intensa popularidade, intensa adesão popular, com outros momentos em que ele claudica em determinadas faixas da opinião pública. Nós não vamos conseguir entender Sérgio Moro se ele foi um magistrado correto que deixou a mosquinha azul da política picá-lo, ou se ele foi um aproveitador pavão, preocupado apenas com a sua imagem e que usou a Lava Jato para se alavancar e tentou na política fazer o mesmo e se deu mal por falta de traquejo com os meandros de Brasília. Nós não vamos saber nessa geração quem é Sérgio Moro, nós não vamos saber nessa geração quem é Lula. O que nós podemos fazer é lidar com as evidências.
Lula e sua discípula Dilma quebraram a economia brasileira. Lula e seus inúmeros discípulos criaram uma república de faz de conta que prestou assistência social digna de Noruega para a população carente, porém com a receita de México, ou seja, a conta não ia fechar nunca. E essa assistência social que foi prestada, o preço dela chama voto. Isso foi compra escancarada, institucionalizada, geral, de voto. Por anos e anos a fio. Por 2 gestões do Lula e ao menos uma da Dilma. Só que nós temos um defeito muito grande. A gente com dinheiro no bolso, a gente com 2 carros na garagem, nós, classe média, a gente podendo ir para a praia, a gente tendo aumento, a gente não está nem aí para a questão política, econômica, macro, brasileira, para gerações posteriores, para flutuação cambial, para produto interno bruto. Classe média, eu consegui quitar a minha casa própria, eu consegui trocar o carro, noticiário político eu troco de canal, eu vou assistir futebol. As coisas ficaram evidentes e acirrou os ânimos da classe média quando o dinheiro começou a acabar. Quando a economia foi pro beleléu, quando o dólar subiu às alturas, quando o euro subiu aos píncaros, quando começou a faltar emprego, quando começou a faltar rendimento, renda, empreendimentos, dinheiro parou de circular. Aí a classe média foi procurar culpado e encontrou o seu Luiz Inácio Lula da Silva, que fez caridade, entre aspas enormes, com o nosso dinheiro e nos quebrou, competindo a Dilma selar a nossa ruína com pedaladas fiscais. Essa é a história do seu Luiz Inácio Lula da Silva. E é claro que ele contou com a colaboração da mídia, que adulou ele, que paparicou ele, que protegeu ele, mídia chapa branca o tempo inteiro. Ele presidindo o Foro de São Paulo por 16 anos, né? Abrigando aqui partidos clandestinos, guerrilhas, grupos revolucionários de esquerda, considerados criminosos no país de origem, ele abrigando aqui por 16 anos a fio, essa turma no Foro de São Paulo, imprensa falou nada. Abrigando o terrorista Cesare Battisti, condenado por 4 homicídios na Itália, aqui ele deu asilo para o Cesare Battisti. É inocente. Cesare Battisti, depois que a esquerda sai do poder, ele é pego e extraditado pela Polícia Federal. Chega na Itália, ele confessa os 4 homicídios. Lula fica quietinho. Falou que não sabia. Paparicado. Imprensa chapa branca. Imprensa chapa branca. Esse Lula tem um monte de defeitos. Um monte de defeitos. Queria se perpetuar no poder. Queria perpetuar-se aos seus. Se bem que isso é uma característica do PT. Todo partido que se preza quer se perpetuar no poder. Não conseguirá em um regime democrático, porque a alternância no poder é uma característica do regime democrático. Mas, enfim, o PT era mais um dos partidos que pretendia se manter no poder por pelo menos 20 anos. E tramou para isso. E foram cometidas ilegalidades que já foram detectadas pelo Poder Judiciário. E realmente é impossível, é a teoria do domínio do fato, que Joaquim Barbosa prestigia quando vai julgar o Mensalão, quando vai julgar o Petrolão. Joaquim Barbosa prestigia a teoria do domínio do fato. Ora, o meu assessor fez, o meu secretário fez, o meu ministro fez, o meu vice fez. Como é que eu não sabia? Palocci falava de Lula e Dilma sabendo e fazendo e tramando e acontecendo e cometendo. Aí eu não sabia. Como é que inocenta esse cara? Como é que a opinião pública vai suportar a absolvição do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva? É por isso que Lula é condenado, mas num processo que tecnicamente era um lixo. Processo que tecnicamente era um lixo. Um processo que foi guiado todo o tempo por vaidade de operador do direito. Não por prova, não por rito, não pela lei, não pela normalidade do Código de Processo Penal. Paga-se o preço disso agora. Se faz a nação de boba, de besta. Ora Lula é bandido, prende Lula, tomate e ovo podre no PT.
ora Lula é mocinho, foi mártir, foi preso injustamente, foi condenado injustamente. Lula é o novo Messias da sociedade brasileira. E aí vem pesquisa eleitoral dizendo que Lula está na frente de Bolsonaro. Gente, isso não é pesquisa eleitoral, atenção. Isso é enquete. Pesquisa eleitoral só é permitida a partir do momento X ou Y que antecede em 1 ou 2 meses a propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV. Ou seja, só em meados do ano que vem você vai ter pesquisa eleitoral, tecnicamente falando. O que você tem aqui é enquete, intenção, pesquisa de intenção de voto, sem nenhum candidato oficial. Qual que é a diferença entre enquete e pesquisa eleitoral? A enquete não tem técnica, rigor científico dos técnicos responsáveis pelas estatísticas, pelos estatísticos responsáveis pela tomada de opinião das pessoas entrevistadas. Ou seja, é uma conversa de botequim publicada. Isso é uma enquete. Enquete eu posso fazer com quem eu quiser, posso publicar na minha página de Facebook, na minha página de Instagram, em rede social. Não sou obrigado a prestar contas ao TRE, ao TSE. Não sou obrigado a publicar critérios de pesquisa. Não sou obrigado a divulgar aonde colhi a opinião do eleitorado, em qual cidade, em qual bairro, que classe social. E aí a coisa mais tendenciosa do mundo, né? Eu quero que o partido X seja vitorioso na minha enquete, na minha, entre as pesquisa eleitoral, eu vou no curral eleitoral deles, entrevisto lá 2.000 eleitores, dá 90% de êxito o candidato daquele partido populista. A agência de pesquisa eleitoral ou de enquete costuma fazer o gosto do freguês. Eu tenho 22 anos de justiça eleitoral. O que eu mais vejo em reta final de eleição é candidato comentando comigo que sofreu revés. Revés. Estava na frente, caiu para segundo ou terceiro e longe do primeiro candidato. Do primeiro colocado. Doutor, o Instituto de Pesquisa me ligou, houve uma reviravolta inexplicável. Viravolta nada. Você estava sendo enrolado, enganado, feito de bobo, de palhaço, até uma semana antes das eleições. Quando o Instituto de Pesquisa viu que não ia conseguir mais te enrolar, que a sua derrota cachapante era iminente, vira e te liga e fala, olha, uma reviravolta inexplicável. O que aconteceu aí? Não sei o quê. Gente, toda eleição a mesma coisa. Então não se guiem por instituto de pesquisa, não. Muitas vezes falam a verdade, muitas vezes são sérios, mas muitas vezes eles banalizam dados, direcionam dados para quê? Para ir formando a opinião de quem? Aquele cara que quer votar útil, que quer votar, aquele cara que está no centro, aquele cara que está indeciso, que quer votar em quem vai ganhar. Esse cara é volátil a uma pesquisa de intenção de voto, a uma enquete feita nas coxas, uma enquete tendenciosa. Eu não acredito nesses números. Eu não acredito nesses números a esta altura, tão cedo. Né? E por mais que nós vejamos aí setores da sociedade brasileira profundamente interessados em retornar com páginas da nossa história que nós, na verdade, deveríamos esquecer. Setores poderosos da República usando 2 pesos e 2 medidas. Pau que bate em Chico, como diz aqui em Minas, deveria bater em Francisco, mas não bate. Quando acontece, por exemplo, vamos falar de CPI rapidinho aqui, que aquilo ali é desperdício de dinheiro público. E quando terminar, vão dizer que Bolsonaro aparentemente cometeu crime X ou Y, vai mandar para o PGR vai arquivar porque não houve crime X ou Y. Né? Reclamam que ele compra vacina errada. Quando compra vacina errada é corrupto. Quando não compra, prevarica. E por aí vai. Então, perdidinhos. Não adianta ter um exército de juristas. Não adianta ter o STF contra um presidente que tem o povo. Né? Mas, enfim, acham errado. Você lembra do caso Mariana Ferrer?
que teve aquela suposta vítima de estupro, que é esculhambada, entre aspas, em uma audiência criminal, né? Gilmar Mendes, que sempre gosta muito de falar de processo em andamento, processo que não é dele, e é uma regra nossa, de nós magistrados, não podermos nos manifestar sobre processo em andamento que não seja nosso. E o ministro Gilmar deveria saber disso. Ele viu assim: fiquei estarrecido com o tratamento que foi dado à vítima em audiência criminal. Aquele processo da Mariana Ferrer, Justiça de Santa Catarina. No entanto, na CPI da Covid, quando maltratam a Nise Yamaguchi, ninguém fica estarrecido. Né? Ninguém fica estarrecido. Ficam estarrecidos com o Lula preso 1 ano por um processo nulo e por um juiz suspeito. Mas ninguém fica estarrecido com a facada que o Bolsonaro tomou e quase lhe tomou a vida. Facada perpetrada por um suposto louco vinculado ao PSOL. Ao PSOL. Né? Ninguém fica estarrecido com isso. 2 pesos e 2 medidas, tá bom? Isso é contra a República Brasileira, isso é contra a Constituição Federal. Que eu já disse, na Constituição Federal não se comporta a figura do cidadão de segunda classe, com menos direitos. Seja ele um andarilho, um sem-terra, um bandido, um marginal, um herói, um Lázaro, um cara de direita ou de esquerda. Impossível cidadão de segunda classe à luz do direito constitucional brasileiro. Até a próxima.